Bem, bom dia a todos. Sei que nem todos estão aí agora, nesse exato momento, mas tem a gravação aí para que possam ver futuramente, né? Então, na semana passada, a gente iniciou a parte relacionada a Graph7. Na semana passada, não, na semana retrasada. Semana passada foi prova, né? E a gente vai dar continuidade a isso agora, nesse momento, tá? Acredito que todos vocês devam ter visto as notas que foram lançadas, tá? Caso tenham alguma dúvida com relação às notas ou avaliação como foi realizada ali, eu peço que me enviem as dúvidas por e-mail, que aí eu acho que fica mais fácil, e como é em relação à nota, né, e das avaliações, correção, então acho que é algo bem individual. Então, se tiverem dúvida, me mandem lá que eu tento responder o quanto antes, tá bem? Também com relação aos alunos que porventura tenham ficado com, com média abaixo de 7, me mandem ali mensagem para que a gente possa estar organizando também a nossa. Mas bem que eu acho que é melhor, eu vou organizar isso, daí eu disponibilizo para vocês depois, caso tenha alguma dúvida com relação à reavaliação, tá bem? Então, sem mais recados para hoje, vamos iniciar a nossa aula, né? Então, a gente viu alguns conceitos básicos com relação ao Graph7, né? E agora a gente vai dar início vamos se aprofundar um pouco mais nesses conceitos, tá? Eu peço desculpas porque meu olho aqui desde ontem está um pouco dolorido, acho que talvez até esteja parecendo um pouco inchado, não sei o que foi de madrugada, acordei no outro dia, ontem de manhã eu acordei, já estava dolorido e agora está bem ruinzinho, né? Então, peço desculpa por isso. Então, o bom do Graph7, pessoal, é que ele é uma metodologia executável. O que é que isso quer dizer? Isso quer dizer que ele altera o comportamento do sistema modelado a uma evolução temporal, tá? Ou seja, ele vai vendo de tempos em tempos, em etapa, no nosso caso, né? Então, conforme as coisas vão acontecendo, ele vai ter um espaço temporal, um local que ele vai estar trabalhando, né? E ele consegue representar isso através das etapas e as ações relacionadas a ela, né? Então, com isso, além de ele modelar uma funcionalidade ou operacionalidade de um sistema qualquer, tá? Ele consegue modelar o comportamento em um dado instante de tempo, né? Então, ele consegue dizer como que o meu sistema vai estar naquele momento, né? Como que ele vai estar, sei lá, naquela etapa, com o que é que ele vai estar fazendo, né? Então, isso está relacionado a um comportamento do sistema como um todo, que eu consigo precisar isso melhor do que em outros tipos de programação, tá? Porque se ele está naquela etapa, isso significa que ele está naquele comportamento, tá? Então, a evolução dele é temporal, né? O processo é composto de etapas que serão ativadas de forma sequencial, então, vai evoluindo de etapa para etapa conforme as condições sejam atendidas de transição, de etapa para etapa, né? Então, é uma ativação e desativação sucessiva de etapas, né? Eu vou ter várias etapas que elas vão estar acontecendo uma após a outra, né? Então, eu vou ter a transposição de etapas através das condições quando elas são satisfeitas, mas isso tem regras para que isso aconteça, tá? Então, a alteração das ações realizadas, que cada etapa eu vou ter cada etapa eu tenho ações relacionadas a ela,
né? E eu tenho uma ou várias ações que se associam a cada etapa, né? Então, cada etapa eu consigo precisar, consigo direcionar quais são as ações que vão estar acontecendo naquele exato momento, tá bem? As ações só estão ativas quando a etapa correspondente também estiver. Então, elas não são permanentes, tá? Quando eu mudo de uma etapa, todas aquelas atividades anteriores, elas deixam de estar acontecendo. Né? Se você, porventura, queira que aquilo seja, que aquilo continue, eu tenho que colocar na próxima etapa aquela mesma ação, tá? Então, as principais regras de evolução, né? Como é que o meu sistema vai evoluir? Quando o sistema entra em funcionamento, somente as etapas iniciais estão ativas, né? Aquela questão que a gente até colocou, a diferenciação entre a simbologia das etapas iniciais para as etapas normais, né, no decorrer do programa. As etapas iniciais, elas tinham um duplo quadrado, né, um quadrado dentro do outro ali, tá bem? Então, para que a transição seja transposta, o que é que isso significa? Ou seja, quando eu vou estar numa etapa, eu tenho uma transição, uma condicional para ele ir para a próxima, né? Então, quando ele passa dessa transição, isso a gente chama de transposição da transição, né? Ou seja, eu estou passando por ela, tá? E é necessário que a etapa anterior à transição ela esteja ativa. Não adianta que aquela transição seja satisfeita se ela não está na etapa logo anterior. Se está lá bem longe, essa transição ela vai estar inativa, tá? Então, a gente já vai falar mais sobre isso aí, tá? Mas é necessário que a etapa anterior esteja ativa e a receptividade que está associada a esta transição seja verdadeira. Então, assim, eu faço com que eu pule de uma etapa para outra, que eu faça uma transposição de uma etapa para outra, passando por essa transição, tá? Quando uma transição é transposta, a etapa anterior é desativada e a posterior ativada. A gente pode ver que as etapas elas vão estar acontecendo numa mesma linha ali, elas normalmente vão estar uma só ativa, né? Não tem como uma anterior permanecer ativa e eu ativar a próxima, né? Então é uma sequência ali que vai sendo seguida, tá? Então, convenção de simbologia, né? Até para facilitar a nossa leitura e desenvolvimento, né? Para eu definir qual a etapa está ativa num certo diagrama em Graph7, eu vou colocar esse ponto, ou esse círculo negro aqui, né? No canto inferior direito, tá? Então, essa etapa aqui seria uma etapa ativa, e essa etapa aqui seria uma etapa inativa. O 5 ali seria a etapa inativa e o 40 a etapa ativa. Tá, beleza? Daí eu tenho uma regra de evolução, né, com base no que a gente falou, né? Então a gente teria essas três etapas, né, esses três pontos para que eu faça a evolução de uma etapa para outra, né? Nessa figura mais da esquerda, aqui nesse esquema mais da esquerda, a transição entre a etapa 40 e 41, ela está inativa, tá? Oi, Marcelo. Ué, mas não está aparecendo aqui para ele ser aceito ou desaceito. Diz para ele tentar de novo. Tipo, dar um F5 na página. Ele tentou de novo, Marcelo? Marcelo? Net tá fraca.
Porque ele não chegou a entrar em momento nenhum aqui, o John, né? Estranho. Então deve ser realmente problema na internet dele, que não tá chegando. Porque normalmente quando tá aqui mesmo durante a aula, né? Ele aparece com uma janela pop-up comigo e avisando isso, sabe? Tocamos sem o John, então. Depois ele olha no, no esquema. Aí, agora apareceu. Vai, Fred. Entrou o John. Eu aceitei ele. Aí, agora o John tá aí. Tá, então vamos lá. Dando continuidade aqui, tá? É, na etapa mais da esquerda ali, né, eu tenho uma etapa que a transição ela não está ativa, ela está dita inativa, inibida, tá? Por quê? Porque a etapa 40 ela não está ativa. Se ela não está ativa, pessoal, não tem como a transição ali ser utilizada, tá? Ser satisfeita, digamos assim, tá? Então, ela fica ali na espera, ela existe essa transição, porém, ela não vai funcionar, tá? Então, quando a etapa 40 ela estiver ativa, né? Aí ela vai esperar que aquela transição logo abaixo, a que está ali A, E, B mais C negado, né? Ah, seja satisfeita. Quando essa expressão lógica ela for satisfeita, ela vai ser dita transposta, tá? Um ponto que eu acabei esquecendo de falar o termo, né? Quando a etapa 40 estiver ativa, a transição é o que nós chamamos desinibida. Ela passa a estar esperando que ela seja satisfeita, né? Então começa a ser olhada para esse tipo de condição e assim ela vai transpor assim que a expressão lógica for verdadeira, tá? Quando a expressão lógica for verdadeira, ela vai transpor, vai passar da etapa 40 para a etapa 41, tá bem? E aí a 41 vai estar ativa e a 40 passa a estar inativa, né? Então, nessa situação, a transição 40-41, né, a que está entre elas ali, ela volta a situação de a condição de desinibida, tá? Ela não acontece mais, tá? Com relação à sintaxe, né? Eu não posso ter, eu acho que até comentei isso na aula anterior, eu não posso ter duas transições consecutivas, né? Eu não posso ter duas transições entre duas etapas, né? O que é que eu posso fazer nessa situação? Tem duas soluções, né? Ou eu pego essas duas condições, né? Essas duas transições e transformo em uma só, tá? Isso é uma possibilidade. Ou então eu insiro uma nova etapa entre essas duas transições, ali no caso a 7 e 8, tá bem? E também não podem existir duas etapas consecutivas sem transição intermediária, né? Até porque se isso acontecesse, significaria que a etapa 4 nunca iria acontecer, né? Ela iria passar direto da 4 para 5, porque não tem uma condição de parada ali, né? Não tem uma transição específica, tá? Então aí eu tenho um erro de sintaxe, tá? Sintaxe, não sei como é que se fala esse negócio aí, tem que perguntar para os caras que manjam disso aí, o professor Wilson. O Wilson manja da sintaxe. Ah, chega de gato, meu. Vão tudo vazar, vão. Vai. Eu também. Qual parte, Dibas? Essa da sintaxe? Tá. É que assim, ó,
um diagrama de Graph7, ele tem que ter essa estrutura aqui, ó, tá? Ela sempre vai ter uma etapa, uma transição, uma etapa, transição e assim sucessivamente, tá? É muito comum a gente incorrer no erro de colocar duas transições consecutivas ou duas etapas consecutivas, até no início ali a gente está tá aprendendo a utilizar isso, né? Então, a gente não pode cometer esse erro, tá? Sempre vai ser uma questão assim, eu tenho uma certa etapa que tem ações relacionadas a ela, aí eu vou ter uma transição logo abaixo, que é uma condição para eu ir para a próxima etapa, certo? Então, eu não posso ter duas condições entre etapas, tá? Como é o que está mostrado aqui, eu não posso ter a condição, a transição ali, ó, 7 e 8, tá? Não posso ter essas duas transições para que eu passe da etapa 1 para a etapa 2, tá? Então, se eu tenho essas duas condições intermediárias aqui, eu tenho que ou transformar em uma só, ou eu coloco uma etapa intermediária entre as transições. E a mesma coisa que quando eu tenho duas etapas consecutivas. Ou eu pego essas duas etapas e transformo em uma só, uma etapa, ou eu coloco uma transição no meio delas, tá? Para que o esquema ali funcione de uma forma mais interessante, mais correta, tá? Então, ações associadas às etapas, né? As ações, elas são fundamentais ao Graph7, pois elas são responsáveis pelas alterações da saída. É ela que vai acionar um motor, ela que vai acionar uma prensa, né? São as ações atreladas a ela, ela que pode acionar, por exemplo, um temporizador, né? Às vezes vai ser meio desnecessário no Graph7, mas é possível, tá bem? Então, a representação dela tem duas formas, tá? De múltiplas ações. Eu posso ter, como a gente mencionou na aula anterior, numa ação eu posso ter, numa etapa eu posso ter uma ou mais ações, tá? Ou até mesmo eu posso ter uma ação uma etapa sem nenhuma ação também é possível, tá? Que seja só uma questão de criar aquela etapa, porque eu tenho aquelas duas condições, né? Então, eu posso criar essa etapa intermediária, tá? Então, ali são as formas, eu posso colocar as ações em caixinhas separadas, elas sempre vão estar à direita da representação da etapa, e elas vão estar conectadas, ou as caixinhas uma abaixo da outra, ou uma ao lado da outra, certo? E elas sempre vão ter esse conectivo. Cadê meu mouse? Ai, meu Deus, perdi o mouse. Trabalho. Sempre vai ter esse conectivo aqui, ó, né? Entre a etapa, certo? E as ações. Entre as etapas e as ações. Aqui, ó, certo? Para a direita. A gente vai ver vários exemplos mostrando isso aí ainda hoje. E aqui até coloquei uma fotinho que tirei de um livro, que é as formas de representar as ações no Graph7, no Zélio, tá? Isso aqui é tirado do Zélio, aqui seria a representação de uma etapa, né, no Zélio, tá? Onde aqui vai vir a condição dela, vai vir a condição não, a entrada relacionada a ela, ou a outra etapa que vem relacionada a ela. Aqui vão estar as saídas, as ações relacionadas a cada uma das etapas, e para cá vai estar a transição, abaixo, né? A transição dela. A ideia é não trabalhar Graph7 no Zélio, mas até o Gabriel tinha mencionado ali, caso queiram tentar fazer ela, a ideia é a gente ir direto para o Codesys, tentar implementar ela lá mais para frente. Depois a gente vai ver que o Graph7 vai ser mais uma ferramenta do que uma programação em si, tá? E daí a gente tem alguns tipos de ações, né, relacionadas a ela. Nem todas as ações, elas trabalham da mesma forma. Eu tenho tipos de ações que elas vão ter atuações distintas, tá?
A primeira delas é a ação contínua. Que é a ação contínua, pessoal? A ação contínua é aquela que vai estar ativa, né, ou vai estar sendo acionada durante todo o período em que a etapa estiver ativa, tá? Então, se a etapa está ativa, aquela ação contínua, ela vai durar o tempo inteiro. Aqui está um diagrama aqui temporal, né, que mostra isso daqui, né? A etapa 5 está ativa e a ação A também vai estar ativa, tá bem? E ela é representada assim como a gente vinha representando, né? Um retângulo lá bonitinho com o nome da ação dentro, tá? Aí eu tenho ação condicional, né? O que é ação condicional? É a ação que além da condição que é necessária para entrar na etapa, né? Ela vai precisar de uma condição adicional para que ela funcione, né? Aqui um exemplo, né? Eu tenho essa etapa 10 e eu tenho uma ação condicional M, né? Então, quando eu quero dizer que uma ação é condicional, aqui no início desse retângulo eu faço um recorte aqui, coloco esse Czinho e para cima aqui eu estou dizendo qual é a minha condição, né? A condição é que B seja verdadeiro, né? Então, o que é que isso significa? Que a etapa, para a ação M seja acionada, eu tenho que a etapa 10 tem que estar ativa e que o B também esteja ativo. Então, a gente pode colocar isso como se fosse um motor, por exemplo, né? Então, eu posso dizer que o motor vai ser acionado quando ele estiver na etapa 10 e se o botão B esteja acionado, tá? Então, acho que assim fica tranquilo. A gente pode ver aqui, ó, a etapa 10, ela está ativa desse instante aqui até esse instante aqui, só que o M só vai estar ligado quando a etapa 10 e o botão B esteja acionado, tá? A gente pode ver o resultante disso daqui, tá bem? Acredito que fique, se tiverem alguma dúvida aí, vão falando, tá bem? Daí eu tenho ações com retardo, né? Que seriam ações que elas só vão acionar depois de um certo tempo que ela entrou na atividade, na etapa, né? Então, elas são representadas pelo Dzinho aqui, ó. Dzinho não, Dzão. Aqui do lado esquerdo do retângulo. E em cima eu tenho a quantidade de tempo que é o retardo, né? Então, o que é que isso significa? Que ele vai ativar a etapa 10 e após 5 segundos ele vai acionar essa etapa, tá bem? Então, seria um retardo no motor, por exemplo. Depois que entrar na etapa, ele espera 5 segundos e depois ele aciona. Aí você pode se perguntar, tá, e se eu sair da etapa 10 antes dos 5 segundos? Aí não vai acionar o motor M, né? Ou a ação M não vai ser executada, tá? Daí eu tenho ação limitada, que ela é mais ou menos um contrário ali da ação com retardo, né? A ação limitada, ela vai acontecer por um tempo limitado. Só que a partir do momento que tu pula para a etapa que ela está relacionada, ela vai durar esse tempo e depois ela é desativada, tá? Então, a etapa K ali, ó, a ação K, né? Ela, quando entrar na etapa 15, a ação K vai durar 2 segundos e depois ela é desativada. A ação deixa de existir, tá bem? Conforme mostra esse diagrama aqui do lado direito, tá? Daí eu tenho ação impulsionai, né? Engraçado esse nome, mas não é impulsional, é impulsionai. Ela funciona, pessoal, como um pulso, né? Imaginem lá quando a gente estava falando de contador no nosso no ladder, né? Quando eu emitia um pulso para a entrada do contador, ele incrementava né? Então, é mais ou menos o que acontece nessa ação impulsionai, né? Ele gera um pulso de tempo muito curto, que é igual ao ciclo de varredura do CLP, que é o suficiente para que o CLP veja que aquela saída foi acionada, né? Que aquela ação foi realizada, certo?
Porém, esse cara é só ativado uma vez naquela etapa, né? E normalmente ele é utilizado exatamente para isso, para incrementar um contador, né? Então, aqui essa nomenclatura aqui, pessoal, eles podem estar se perguntando, ela só está dizendo que C, né, ou seja, um contador ali qualquer, ele está recebendo o valor de C mais 1, ou seja, se o contador está em 5, ele vai receber 5 mais 1. É isso que ele está dizendo. Ele vai incrementar o contador ali, tá bem? Daí eu tenho ações memorizadas, que essa aqui é mais fácil de fazer o paralelo com o set reset, tá? Porque em vez de eu pegar e ficar dizendo, sei lá, eu quero manter uma esteira conectada independente de uma esteira ligada, no decorrer de muitas etapas, né? Então, eu não preciso dizer todas as etapas que aquele negócio vai estar acionado, tá? Eu só na primeira, lá, quando vai acionar, eu faço uma ação memorizada de set para acionar o motor, né? E lá no final da minha estrutura, eu vou dizer para ele resetar esse mesmo cara, tá bem? E também, por fim, eu posso dizer que as minhas ações, elas podem ser do tipo múltipla, né? O que é que isso significa? Eu não preciso ter só um tipo ali dentro da ação, né? Elas pode ser uma ação atrasada e limitada, por exemplo, né? Ah, então, eu consigo fazer uma situação como essa aí, né? Em uma ação só eu colocar várias outras funções, né? Aqui no caso tem uma ação atrasada e limitada, né? Ou seja, ela vai atrasar 2 segundos para acontecer e depois ela limita a atuação em 3 segundos, né? Então, eu consigo fazer isso através de um bloquinho como esse. Então, imaginem a trabalheira que daria, né, com temporizadores e tal, não sei o quê, para eu programar isso daqui em Ladder, né? Eu precisaria de 2 temporizadores para fazer essa mesma coisa, né? Então, aqui fica mais simplesinho, pelo menos de visualizar a princípio, né? E os tipos de ações, né, para a gente terminar essa parte de ações, seriam, elas podem ser classificadas em internas e externas. O que são as ações internas? São aquelas que elas estão atuando em equipamentos de controle, né, em equipamentos meio que internos ao próprio CLP, que são o quê? Temporizadores, contadores, operações matemáticas, tá? E as ações externas, elas estão atuando diretamente no meu processo, tá? Através de abrir e fechar uma válvula, acionar ou desacionar o motor, uma esteira, um equipamento, né? Acionar ou desacionar uma lâmpada, né? Então, ela está atuando lá direto no meu processo, tá bem? Perguntas até aí? E esse aqui, ó, judiou do Vasco, né, cara? Porra, matou o Vasco, cara. Aí o Vasco ficou tão triste, meu, que ficou tão triste que até perdeu a Sul-Americana ontem, cara. Porra, maldade com o Vasco, cara. O Ceará não podia ter feito isso, meu. Acabou com o Vasco, cara. O Vasco já tava derrubado, cara. Já tava derrubado, aí o cara vai lá e dá um chute na cara do cara no chão, assim, ó. Foi o que o Ceará fez. Eu não vi esse negócio aí, cara. Mas o Vasco, tadinho, meu. Tá derrubado. Acho que o Vasco tá mais batido que o Flamengo do professor Thiago. Tá triste pro Vasco. Eu nem zoei o Thiago, cara, quando foi eliminado, porque o Thiago ficou muito triste, cara, com o Flamengo. Ficou muito triste. Thiago cara. Os dois perdem junto, cara. É questão de física clássica. Física clássica. Você bate um com a cara do outro e um atrapalha o outro. Thiago até prometeu que ano passado, se o Flamengo, ó,
pode dizer que a culpa é do Thiago. Se o Flamengo ganhasse a Libertadores, ele ia deixar o cabelo dele lourinho pivete, igual o Vitinho, cara. E ele não comprometeu isso aí, ele não fez isso. E talvez por isso que o Flamengo tá nessa zica toda aí, meu. Culpa do Thiago, bicho. Se eu fosse flamenguista, tá? Eu cobraria o professor Thiago de ele fazer esse lourinho pivete aí. E ele disse que era no cabelo e no bigodinho. Ia deixar só o bigodinho, assim, ó. Imagina. O bicho ia ficar muito charmoso, cara. Eu cobraria, mas é que eu não sou flamenguista, né, cara? Eu não vou cobrar ninguém, né? Mas se eu fosse flamenguista, né? Sei que aqui tem alguns flamenguistas, eu cobraria o professor Thiago já na próxima semana, né? Não comenta que foi eu que falei isso aí, diz que vocês descobriram isso, né? Senão não me complica o meu lado também, né? Não vamos complicar o professor e tal. Então, fica aí. Vamos lá, para terminar logo e liberar vocês e o meu olho aqui que tá doendo pra caramba. Vamos lá. Então, a gente vai falar agora de algumas estruturas básicas do Graph7, tá? Ou seja, como eles estão organizados ou estão preparados ali e eles acabam funcionando de uma certa forma, tá? Primeiro é a sequência única, que é uma linha só de etapas, uma sucessão alternada ali de etapas, né? Então, eu tenho ali, no caso, etapa 5, 4, 8 ali, né? Então, ela vai indo de uma etapa para outra até que esse ciclo se repita, né? E cada uma dessas etapas está relacionado a uma ação, e para ir de uma etapa para outra, eu tenho uma transição, tá? A sequência é dita ativa quando pelo menos uma de suas etapas estiverem ativas, e ela é considerada inativa se todas as suas etapas estiverem inativas. O que é que tem eu? Dibas falando. Diga, Dibas. Ali é só números aleatórios. Pode ficar tranquilo. A pessoa que fez a imagem não sabia contar. Mas assim, ó, basicamente você pode colocar o número da etapa, o número que você quiser, tá? Então é mais ou menos isso, sabe? Você vai conseguindo pular de etapa para etapa ali, independente do esquema ali, né? O John é sempre uma pessoa que tem rancor no coração. O John queria ser palmeirense, ele não sabe, cara. Um dia você vai conseguir ser palmeirense, John. Fica tranquilo. Fica tranquilo. Aí vocês vão jogar uma Libertadores, por exemplo, né? Podem ganhar de meter goleada na Libertadores. Isso aí é coisa, são poucos, né? São poucos que tem essa coisa, né, cara? Mas fique tranquilo, um dia vai dar boa, tá? Então, aqui, ó, essa seria o que a gente chama de sequência ativa, né? Aí a gente tem uma seleção de sequências, né? Onde eu tenho sequências. Aqui eu tenho uma sequência única, que eu tenho duas sequências que elas estão meio que em paralelo, tá? E essa seleção de sequência, basicamente, eu vou estar em uma certa etapa, tá? E aí eu tenho duas condições que podem acontecer, né? E dependendo das condições que aconteçam, ele vai selecionar a sequência da direita ou da esquerda, certo? E somente uma delas vai ser escolhida, através das condições que vão ser estabelecidas ali. No caso, aqui a gente está na etapa 8, né? E aí eu tenho a condição para ir para 9, que é C e B negado, e aqui eu tenho a condição para ir para 2, que seria o B, né? Então, se eu tenho que o B está ativo e que o C negado, e que o C está negado, né? Aí eu vou dar 8 para 2.
certo? Ele vai direto desta coisa e ele não vai passar por essas etapas aqui, elas deixam de existir. O contrário vai acontecer se ela tiver o B desligado e o C estiver ativo. Aí ele vai dar 8 para 9, vai esperar essa outra acontecer e vai para 1, e assim ele chega nesse mesmo nó aqui, tá? Então, e, e as sequências, tá? Elas não precisam ter o mesmo número de etapas, né? Elas acabam acontecendo ali, independente, né? Então, nessa situação ali, seria algo parecido com o ou, né? Ou isso acontece, ou aquilo acontece, tá? Então, elas vão estar ali em paralelo, né? Acontecendo, elas vão estar em paralelo, mas somente uma delas vai acontecer, certo? Daí eu tenho o que eu chamo de salto de etapas, que seria um caso particular do que a gente acabou de falar, né? Seria uma seleção de etapas, só que a etapa da direita, ela não vai ter nenhuma etapa, ela só vai ter uma transição. E aí seria tipo, eu sair da 3 e ir direto para 6 se uma certa condição estiver satisfeita, certo? Então, eu vou pular do 3 para o 6, tá? Então, seria algo, se isso acontecer, eu não preciso fazer essas outras etapas, eu posso ir direto lá para frente, tá bem? Daí, que mais? Repetição de sequência, né? Ele seria um salto no sentido contrário, né? Em vez de eu estar descendo, eu vou estar subindo, né? E aí eu repito uma série de sequências anteriores, certo? Isso aí é bem comum, né? Tipo, aconteça isso como se fosse um loop ali, né? Um, um while, né, na programação, né? Enquanto isso estiver acontecendo, você vai seguindo nesse loop, né? Verificando ali. Pode ser, por exemplo, uma contagem de peças pode ser representado dessa forma, né? Quando ele chegar nesse ponto aqui, ele vai incrementar e vai voltar lá para cima. Cai uma nova peça, essa peça vai ser transportada até um certo ponto, vai lá, colocou, empilhou, sei lá, alguma coisa nesse sentido, e aí ele conta de volta. E ele só vai sair desse loop quando ele contar até 10, por exemplo, né? Então, eu consigo fazer esse loop, essa repetição de uma sequência, de uma forma bem prática, utilizando o Graph7, tá? Daí, por fim, eu tenho o que nós chamamos de paralelismo, isso mesmo. Onde eu tenho dois ou mais processos que eles vão acontecer simultaneamente, tá? Ele é diferente da seleção de sequências lá. Por quê? Porque eles vão ter dois processos que estão paralelos e eles vão estar acontecendo da mesma forma, ao mesmo tempo, tá? O paralelismo, ele é diferenciado da seleção através dessas duas linhas que estão paralelas entre elas, né? Não é mais uma linha simples, né? Como se fosse um barramento ali, tá? E aí eu coloco as etapas que estão paralelas. Eu coloco as etapas que estão paralelas entre esses pontos, né? Qual é a diferença entre esses caras? É que tanto esta sequência quanto esta sequência, a sequência da esquerda e a sequência da direita vão estar funcionando simultaneamente, tá? Então tem que saber essa diferença aí. E outra questão é que a transição 1 aqui, a que está com a condição J, né? Ela só vai ser desinibida, ou seja, só vai estar pronta para passar para essa etapa 1 somente se a etapa 5 e a etapa 3 estejam ativas, tá? Se só a 5 ou só a 3 estiverem ativas, essa transição 1 não vai estar inibida, não vai estar desinibida, né? Na verdade, ela vai estar ali tranquilinha, bem na dela, só esperando, tomando um cafezinho, esperando o Flamengo fazer alguma coisa de útil no futebol brasileiro, né? Então, basicamente é isso que a 1 faz, ela vai ficar ali aguardandinho, né? E aí, seria isso que nós temos para a aula de hoje, tá? Não,
não vou me prolongar esses conceitos. Daí, a partir da próxima semana, a ideia é que a gente comece a verificar alguns tipos de problemas, né, que são possíveis de acontecer, são passíveis de acontecer, né, e a gente vai começar a resolver isso através do Graph7, tá? Daí eu fico aberto agora a dúvidas, caso não tenham dúvidas, nós encerramos. Não entendeu o paralelismo? Tá. Deixa eu pensar aqui um exemplo mais palpável. Eu não consigo pensar em nenhum exemplo de paralelismo, assim, mas basicamente a diferença é que quando ele sair da etapa 6, aqui, ó, Dibas, ele está na etapa 6 e ele vai acontecer essa transição, certo? Quando essa transição aqui for transposta, né, ele vai sair da etapa 6 e ele vai simultaneamente para a etapa 2 e a etapa 3. Então, essas duas aqui vão acontecer simultaneamente, né? Então, elas vão estar, essas duas etapas estarão ativas ao mesmo tempo. Só que aí, esse 3, ele já está no passo do final do paralelismo, tá? Só que mesmo que aconteça essa condição aqui dessa transição, estando na 2 e da 3, ela não vai para a etapa 1. Por quê? Porque essa transição, ela está inibida porque a etapa 5 não está ativa. Para isso acontecer, eu tenho que sair da etapa 2, ir para a etapa 5, para daí esta condição estiver desinibida e assim eu ser possível ir para a etapa 1, tá? Então, a diferença desse paralelismo para isso aqui, ó, seleção, é que essa seleção acontece ou o lado esquerdo ou o lado direito. No paralelismo, vai acontecer o lado esquerdo e o lado direito, tá? Mas a estrutura ali de passar de um lado para o outro seria o mesmo, tá? Não sei se ficou mais claro. O 3? O 3 vem para cá, volta para cá. Só que assim, eu tenho que estar nessa etapa e nessa etapa, né? Quando eu estiver nessas duas etapas e acontecer essa transição aqui, eu volto a ter somente uma etapa, tá? Ela deixa de estar no paralelismo, né? O paralelismo, ele vai acontecer de onde eu tenho essa dupla linha aqui até onde eu tenho as outras duplas linhas aqui. Então, ele sai dessa posição, sai dessa posição aqui, né? E ele vai para a etapa 1. Se quiser, pode perguntar mais coisa, que aí eu tento explicar de outra forma. É que eu estou tentando buscar aqui um exemplo prático disso, mas não está me vindo nada à cabeça. Não, veja só, o 3 e o 5 ali, eles são etapas, tá? Eles são etapas que estão ativas ou desativadas. Ativadas ou desativadas. Não é desativas, é inativas. Deus, o livro tá terrível o português aqui. Vou pegar umas aulas particular com o professor Wilson, né? Ou elas estão ativas ou inativas. Quando elas estão ativas, elas irão desinibir a transição, a transição que é posterior a elas, tá? E essa transição que ela vai ser verdadeira ou não, tá? As etapas, elas estão ativas ou inativas, e as transições, elas vão ser verdadeiras ou falsas,
e elas só vão poder ser verdadeiras ou falsas quando elas estiverem desinibidas, tá? O desinibido acontece, a desinibição de uma transição acontece quando as etapas anteriores a elas, etapas ou etapa, estiverem todas ativas, tá? Então, a logo anterior, tá? Então, no caso do paralelismo aqui, é quando eu tiver a etapa 5 e a etapa 3 estiverem ativas, eu vou ter que a transição 1, aqui embaixo, está desinibida. Ok, isso aí, peraí. Ficou claro? Deixa eu tirar o gato daqui. Tá? Maravilha, então, pessoal. Então, fico à disposição. Aí, mais um tempinho. Vou parar a gravação, mas caso persistam dúvidas, podem perguntar. Beleza?